Olha, terça-feira foi de derrotas para a Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Reportagem de João Vitor Rocha. Um dos inquéritos apurava as doações da Odebrecht ao instituto que leva o nome do petista. O outro, repasses da mesma empresa para a compra de um apartamento e de um terreno para o instituto em São Bernardo do Campo. Lewandowski atendeu ao pedido da defesa do petista, que alegou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, já reconhecida pelo STF, e defendeu que nada pudesse ser reaproveitado. Com a decisão, os casos voltam à estaca zero e a investigação não poderá ser retomada até nova decisão do Supremo. Também nesta terça-feira, a segunda turma do STF decidiu mandar para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro a ação penal que condenou por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Cunha é acusado de movimentar US$ 1,5 milhão recebidos pela negociação de um campo de petróleo na África, em contas secretas na Suíça. A defesa de Cunha alegava que a decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba, sobre o comando do então juiz Sérgio Moro, atuou de forma abusiva contra o ex-parlamentar. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, defendeu que a Justiça Eleitoral seja responsável pelos elementos de crimes previstos no Código Penal Eleitoral. Não havendo possibilidade de desconstituir a coisa julgada que tenha favorecido o réu, mas em se tratando de sentença inexistente, essa simplesmente não transitaria em julgado, sendo nenhuma a sua ineficácia, ou melhor dizendo, a sua eficácia. O ministro Gilmar Mendes disse que instâncias superiores estavam se submetendo às decisões de Moro. Não havia mais o que descer na escala das degradações. Por isso, ministro Nunes Marques, é que eu falei que o problema aqui sequer jurídico é um problema psicológico, psiquiátrico, de se entender que o Supremo estava submetido à República de Curitiba. A defesa de Cunha declarou que a decisão da Suprema Corte corrige uma injustiça histórica, sanando uma usurpação gravíssima efetuada pela 13ª Vara Federal de Curitiba e dá à Justiça Eleitoral a competência que sempre foi dela. Agora, o juiz que for nomeado para o caso deve decidir se as decisões de Sérgio Moro e as provas produzidas terão validade ou serão anuladas. Eu não quero azedar o café da manhã de quem por acaso está acompanhando isso e comendo, mas a Operação Mãos Limpas na Itália, que serviu como um norte para a nossa Lava Jato no Brasil, ela levou o Berlusconi ao poder depois, e a Itália, ninguém imagina que é mais o Brasil da Europa do que Portugal, ninguém imagina que virou uma Suíça. A gente sabe que continua bastante esculhambado, né? Era óbvio que o sistema ia reagir. O sistema é muito poderoso, né? O establishment corrupto. E é isso que a gente está vendo. A gente está vendo Lewandowski, amigo de família do Lula, tomando decisões para beneficiar o réu, porque o Sérgio Moro era um juiz suspeito. Nós estamos vendo Toffoli e companhia, né, protegendo os seus ex-chefes. É disso que se trata. Enquanto que temos que aturar Gilmar Mendes fazendo discurso sobre problemas psiquiátricos e não da esfera jurídica. Então, enquanto tivermos esse Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que a impunidade dos tubarões, dos caciques políticos, vai continuar com tudo. Trata-se de mais uma decisão que é uma pá de terra na cova da Operação Lava Jato e do que a Operação Lava Jato representou em termos de dar esperança para os brasileiros de que os crimes de colarinho branco, os crimes cometidos por políticos não passariam mais impunes no país. Isso fica claro que não é mais o caso e há inclusive retrocessos, aí, mudanças de lei sendo feitas para que justamente a vida dos políticos fique mais fácil, principalmente dos maus políticos, né? É claro que tem aí a atuação específica de alguns ministros do Supremo que permitem isso. A gente vê aí na fala do Gilmar Mendes um ódio pessoal a Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Mas também tem a responsabilidade do próprio governo Bolsonaro, que não fez absolutamente nada para reforçar a pauta anticorrupção ao longo dos últimos anos, e também do próprio juiz Sérgio Moro, que ao aceitar um cargo
no governo Bolsonaro, criou ali uma condição política, um clima político para essas reversões nas judiciais que a gente está vendo agora.